Boa noite a todos e a todas. Eu sou silvio@meira.com, meu Twitter é @srlm, onde vai aparecer mais tarde o link para esses slides que vocês vão ver aqui agora. Todo mundo do Brasil que quiser os links vai aparecer aqui. Como o Sérgio falou, eu estou no easytix.com, junto com ele, onde ele é o nosso diretor geral. Eu sou só um agitador lá. Eu também estou num negócio chamado Much More Digital, que é um negócio de um pequeno negócio de transformação digital de grandes negócios. Eu não vou falar explicitamente e nem uma hora sobre indústria, mas eu vou falar sobre indústria o tempo todo. Eu vou falar sobre o contexto global de transformação da indústria e como é que ela afeta todos nós em todos os lugares, inclusive no Brasil. E, para começar, eu vou falar sobre redes. Essa é uma tese do Mike Maples, publicada recentemente na Fortune, onde ele diz basicamente o seguinte: redes definidas por software, ou seja, sistemas de informação em rede, serão os atores centrais de todas as economias, e eu generalizo para todos os mercados. Software e redes definidas por software serão os atores centrais de todas as economias. Software vai redefinir o que a gente faz, o que a gente consome, o que a gente pensa, como é que a gente anda de um lugar para outro, como é que a gente faz transações, como é que a gente vive, basicamente. E tem um corolário dessa tese 1 do Mike Maples, que é o seguinte: programa seja programado. Os nossos produtos vão virar serviços. Tudo que a gente faz vai ter uma interface de software que vai conversar com os nossos clientes e usuários. A indústria não está preparada para isso. A indústria estava fazendo o tempo todo coisas que vêm da Revolução Industrial. Eu junto um conjunto de componentes, partes e peças, monto um objeto, ele sai da minha fábrica, eu nunca mais falo com ele. Daqui para frente, as coisas terão interface, funcionarão em rede e vão falar de volta comigo. Isso vai ser um mega problema para a gente da indústria. A segunda parte da tese de Mike Maples é que redes vão ter a oposição radical de negócios legados, de governos, de corporações profissionais e de todos que ganham com o passado, inclusive uma parte significativa de nós mesmos. Nós somos seres acomodados. Não fiquem pensando que a gente está o tempo todo correndo de um lugar para outro ou querendo fazer isso. A gente tende a minimizar a energia que a gente gasta para fazer as coisas. Nós mesmos vamos nos opor. Essa foto, que vocês diriam para mim imediatamente que é no Brasil, não é. Isso é uma manifestação recente, agora em agosto, em Madrid, contra o Uber. Táxis contra o Uber. Vocês viram isso no Recife, em Brasília, Rio de Janeiro, mas também viram em Londres, em Copenhague, em Nova York. Esse é um problema global, é uma transição global que está acontecendo, tá certo? E a parte que me cabe da tese do Mike Maples, eu reescrevi, essa parte aqui não foi ele que escreveu, é o seguinte: o futuro nunca se engana, ele sempre chega. Se o futuro se enganasse, a gente estava andando a cavalo. Não tinha apresentação PowerPoint, não tinha nem esse prédio construído aqui, imaginando que a gente tivesse 1.200. Em 1.200, isso não estaria acontecendo. Em 1.900, a gente não teria ar-condicionado. Nesse lugar que a gente está aqui, em 1.900, era um mangue. Não tinha isso que está acontecendo aqui, certo? Então, o futuro nunca se engana. A gente não pode se enganar sobre essa coisa. O futuro nunca se engana. O que é isso aqui? Isso aqui é um objeto. Ele faz parte da internet das coisas. Tá certo? Ele é um carro sem motorista da divisão de mobilidade de Google. Tá certo? Ele, em particular, ele foi fabricado pela Fiat Chrysler, a gente tem uma fábrica dela aqui em Pernambuco, e ele não tem ninguém dentro dirigindo. Certo? Ou seja, ele é um carro que a fábrica, junto com o parceiro, botou no meio da rua e ninguém dirige ele. Você pede por um aplicativo. A disputa entre Uber e táxi não faz sentido quando o contexto é esse carro aqui. Porque a disputa entre Uber e táxi é sobre quem tem o direito de dirigir os passageiros. Se você ter um motorista, acabou o, aspas, direito de dirigir os passageiros. Esse carro pode ser táxi, pode ser Uber, mas tem um fato inarredável: ele não tem motorista. Muda tudo. Quem dirige o carro? É a fábrica. Esse carro é um objeto, a fábrica tem a responsabilidade de botar ele na rua. O futuro vem do futuro de mais de uma forma. Isso aqui é a série Os Jetsons. Tá certo? Ela foi feita em 1962. Nave com motor, antigravitacional, fininho, cúpula de vidro, etc. e tal, e totalmente analógica. Por quê? A gente estava na era espacial em 1962, as pessoas conseguiam ver foguete em todo canto, mas ninguém conseguia ver computador, tá certo? O manche dessa nave, o joystick,
é igualzinho ao dos aviões Paulistinha da Segunda Guerra Mundial. Era o que tinha na época, tá certo? Ninguém imaginou que tivesse um piloto automático nessa nave, que tivesse inteligência artificial para fazer isso, que não houvesse, aspas, um aviador tomando conta dela. Ela simplesmente vai de um lugar para outro. Você entra e diz, me leva para tal lugar, e ela te leva para tal lugar. A gente consegue imaginar isso hoje. Mas o que a gente não consegue imaginar isso? O que a gente não consegue imaginar hoje? Tem um monte de coisas que vão acontecer e vão vir do futuro para cá. Não vão vir daqui para lá. Tá certo? Futuro vem do futuro. Como vieram smartphones. Smartphones não são uma transição do telefone fixo, muito menos uma transição do celular normal. Eles são uma combinação de computadores com celulares que, por acaso, têm facetas dos dois, mas são um terceiro objeto, criando outro mercado completamente diferente. Por isso que a gente diz que não há nenhuma forma de você prever o futuro do que ir até lá. Se você não tentar exercitar as possibilidades que vão existir lá no futuro, ele não vai existir para você. E esse é um problema da gente de economias periféricas, que a gente tende a fazer muito poucos exercícios de tentativa, erro e aprendizado. Quanto menos a gente faz, menos a gente aprende, mais sujeito a gente está a ser ultrapassado por gente que vem fazendo esses exercícios há mais tempo. Tá certo? Fazer esses exercícios é um ato criativo, é um ato inovador, é o processo de criação. Tá certo? Onde, obviamente, essa combinação de criatividade e inovação são os processos, resultados e serviços oriundos das tentativas, não é dos acertos. Tentativas de introduzir novas e melhores formas de fazer as coisas, tá certo? Tentativa pode dar em erro. A gente tem que se abrir para isso, tá certo? Criatividade é onde a gente imagina o que fazer, e inovação é onde a gente tenta emitir notas fiscais com mais, melhores, diferentes, mais competentes procedimentos, produtos, práticas e serviços. Pode ser para dentro da fábrica ou do negócio, pode ser para fora da fábrica como produto e serviço, como todos nós sabemos, tá certo? Isso pode ocorrer no nível dos indivíduos, de times, de organização ou não combinação deles, mas o mais importante é que isso tem que ser identificável. Eu tenho que poder medir. Eu fiz um produto melhor, o que é que significa melhor? Os meus usuários acham que é melhor, eles estão dispostos a pagar mais por isso, ou eu posso vender mais para mais gente? Eu estou fazendo mais barato? Eu estou fazendo mais barato e melhor ao mesmo tempo? Tem métricas. Não quer dizer mais bonito. Não é essa a métrica. Não, porque eu fiz um negócio diferente. Também não é essa a métrica, tá certo? Se todo mundo aqui, nesse auditório, no Brasil inteirinho, resolver agora que vai fazer um negócio completamente diferente, que é pular com a cabeça na parede, isso não é melhor do que o estado atual que a gente está, tá certo? Pode ser diferente, mas não é inovador. Não vai melhorar as nossas vidas. A gente vai acabar a noite com uma mega dor de cabeça ainda maior do que a gente já tem por causa do estado atual do país, tá certo? Então, no tempo, no mundo inteiro, onde é que a gente está agora, tá certo? Se a gente olhar o cenário atual, a gente está olhando para isso aqui. Ó. O que é o mundo em rede? Isso é o tráfego em exabytes por mês na internet. Esse número grande aqui é o tráfego total, o númerozinho pequeno aqui é só o tráfego móvel, tá certo? O que é um exabyte? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 1 quintilhão de bytes, tá certo? Por mês, ó, 233 quintilhões de bytes previstos para 2021, e nesse ano nós estamos rodando a 124 quintilhões de bytes, que é mais de 60% acima do que estava acontecendo em 2016, tá certo? Que é meramente há 2 anos atrás. Do ponto de vista do mobile, nós estamos andando a 2,5 vezes mais transferência de bytes do que a gente rodava em 2016. Então, nós não estamos brincando. O mundo está mudando e o mundo está se conectando. As empresas estão se conectando, as pessoas estão se conectando. A próxima parte é os produtos e as fábricas dos produtos se conectando. E, principalmente, a gente interagindo com coisas e através de coisas. O número de interações por dia, por pessoa conectada em 2010, eram 85. Tá certo? Você lia e-mail 3 vezes por hora, via uma foto, olhava uma manchete no jornal. A gente está aqui mais ou menos a 300 interações por dia. Em 2025, que é basicamente daqui a meia década, a gente vai estar em 4.785 interações por dia, que é alguma coisa como um toque com a rede, com alguma parte da rede, a cada 18 segundos. Isso não necessariamente porque a gente vai estar o tempo todo clicando em alguma coisa, tá certo?
mas porque, por exemplo, meus óculos vão estar falando com o meu computador, que vai estar falando com a rede, dizendo onde é que eu estou olhando, que ele tem que aumentar isso para mim, ou melhorar a precisão. Porque a minha geladeira está falando com a rede também, dizendo que a minha tensão em casa está abaixo de 210, que é a mínima aceitável para ela, e por aí vai. E meu carro está me perguntando se está na hora dele ligar o motor, porque eu vou sair para casa, ou coisa parecida com isso. Tá certo? São proxies, são nossas relações digitais que são ativadas por objetos que estão fora, mas dentro do nosso controle, ao mesmo tempo, como se fosse fora do controle, mas dentro do contexto, que vão agir por nós todos em rede. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque tem um conjunto de forças, isso é um gráfico que eu modifiquei, que o Gartner Group fez em 2014, chamado The Nexus of Forces, que é uma combinação de nuvem, com móvel, com dados, com social e coisas, que é o que interessa para a gente da indústria aqui do lado. Nuvem é plataforma para tudo, móvel é plataforma para social, dados e coisas. Obviamente, social é um driver para o maior uso de móvel. Ninguém imagina que as pessoas vão usar, por exemplo, o Instagram num laptop, né? Vou sair por aí com o meu laptop para postar a foto do meu almoço no Instagram. Isso também, social, é contexto para móvel, para coisas e para dados, e, por fim, coisas expandem o social, porque nós vamos ter carros em rede com os sinais, driver e contexto para mais dados, e habilita a mobilidade de várias formas, com dado, obviamente, sendo contexto para absolutamente tudo. É uma espécie de um diagrama em aranha que conecta o que é a plataforma que serve de base para que a gente conecte cada vez mais coisas no móvel e no social, e com objetos conectados, criando um universo que é integralmente baseado em dados como contexto para a gente fazer qualquer coisa. Tá certo? Não se preocupem com esse diagrama aqui, porque o que interessa para a gente é mostrar só isso aqui. Tá certo? Se a gente olhar para o foco do que acontecia antes desse diagrama daqui de trás ser verdade, que é aí por 2012, 13, 14 e em frente, tá certo? O que era que a gente estava fazendo? A gente estava saindo da web normal, tá certo? Eu me conecto em rede usando browsers e coisas parecidas com isso, para, de repente, fazer negócios digitais, onde tem transações de business para consumidores, né, de empresas para consumidores e entre consumidores, para fazer marketing digital, onde eu pego dados dos clientes e tento entender para fazer isso em rede. E agora eu estou saindo para estender o potencial das minhas transações para fazer transações com coisas. Eu estou exatamente nesse espaço agora, onde as minhas relações com os meus clientes passam a gerar valor para clientes que são não humanos. O que são clientes não humanos? Objetos conectados que saem das fábricas. Carros conectados, sinais de trânsito conectados, geladeira, forno de micro-ondas, fechaduras de portas conectadas, máquinas conectadas nas fábricas, navios que têm cópias digitais dentro dos estaleiros que fizeram, aviões que enviam o tempo todo para o seu fabricante o que é que está acontecendo enquanto ele está voando, turbinas eólicas, geradores a gás que fazem a mesma coisa e a fábrica dá uma resposta imediata para aquilo. Não tem recall. Eu olho para cada objeto que eu fabriquei em tempo real, com ele produzindo dados para mim, e eu analisando aqueles dados em contexto, à medida que o objeto está operando no contexto de seu uso, no lugar onde ele está, lá fora. Acaba o recall. Isso deixa de existir. Não tem recall com objetos conectados. A transição que a gente está vivendo é de digital marketing, eu sei como atingir as pessoas digitalmente, para digital business. O meu negócio está virando um negócio completamente digital. Seja ele um supermercado, seja ele um hospital, seja ele um pequeno, médio, grande fabricante de qualquer coisa. Principalmente para os fabricantes, essa é uma diferença radical, porque o produto vira serviço. Tá certo? Isso não é verdade para o carro normal que a gente vê no meio da rua. Mas os carros da Tesla, por exemplo, eles têm upgrade de software em tempo real, enquanto o carro está parado na sua garagem. Certo? Agora mesmo tem um furacão chegando nas Carolinas, nos Estados Unidos, e a notícia de ainda agora na rede é que a Tesla, online e em tempo real, modificou o software de gestão das baterias dos carros que estão nas Carolinas para eles terem maior alcance, diminuindo a velocidade máxima do carro. Travou a velocidade máxima e o arranque máximo para aumentar o tempo de vida da bateria só daqueles carros que estão nas Carolinas.
Isso aí não é uma coisa trivial, nem de você pensar, e muito menos trivial de você fazer. Mas se eu for usuário, eu quero que você faça isso para mim, tá certo? E ela é uma fábrica de carro, como qualquer outra. Não, né? Ela não é como qualquer outra. Porque se eu estiver sentado aqui agora e eu tentar trocar o software que comanda o motor do meu carro, vai dar um trabalho danado, certo? A gente vai ter que marcar, ir no revendedor, ele vai ter que ligar um bocado de coisa, vai dar errado umas 4 vezes. Aí, não, os caras estão fazendo a atualização do software do carro para aumentar o tempo de vida da bateria e o alcance daquela bateria com o carro dentro de uma situação anormal, online, em tempo real. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando da maldição de Proctor. O que é a maldição de Proctor? Paul Proctor, é um vice-presidente do Gartner Group, e ele acabou de botar essa maldição no ar no dia 10, que foi segunda-feira, tá certo? A maldição é o seguinte: ao chegar a 20% da receita de um mercado qualquer, o digital provoca uma ruptura. A partir daí, se você não estiver razoavelmente digital, você já era, certo? Por quê? Porque as melhores oportunidades vão ter com o cara que faz o upgrade do carro sob demanda, sem você se preocupar com isso. Tá certo? As melhores oportunidades vão estar com a geladeira conectada, que a fábrica diz para você: olha, eu vou dar manutenção na sua geladeira, porque você vai ter um problema no motor daqui a 1 semana ou 2 no máximo. Então, eu estou indo aí agora, escolha uma hora aqui para eu ir resolver o problema da sua geladeira. E é óbvio que você vai aceitar isso. De repente, o competidor dele, que não consiga fazer isso, está fora do mercado, se já houver um número significativo de pessoas que se acostumou com essa ideia de uma geladeira como serviço. Tá certo? Aí o que acontece como consequência disso? É que os dirigentes das empresas, é uma pesquisa feita na Inglaterra, também bem recentemente, em agosto de 2017, faz um ano, os diretores das empresas finalmente estão conseguindo entender que transformação digital é uma prioridade chave de todos os negócios. E transformação digital, obviamente, é um processo de inovação. O que é inovação? Definição básica. Inovação é a transformação do comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Isso não envolve tecnologia na definição. Não tem nenhuma outra coisa mais complicada do que comportamento. Se eu tentar fazer alguma coisa e vocês não aceitarem, não vai haver transformação. Se vocês quiserem uma coisa e eu não fizer, também não vai haver transformação. Então, é um casamento de mudanças. Eu mudo como fornecedor, todo mundo muda como consumidor, o mercado muda como um todo. Em particular, nós estamos vivendo esse processo de inovação digital. A gente podia chamar transformação digital de pura e simplesmente inovação em rede ou inovação digital. E o que é inovação? O que fez antes? Como é que mudou o mundo? Se a gente olhar as últimas 6 ondas de inovação, a partir de mecanização e comércio, vapor e ferrovias, né? Eletricidade, motor à explosão, começa aqui em 1900, essa é a onda de Ford, da fábrica clássica, né, de Ford e Taylor, eletrônica e aviação, ondas de inovação mudaram completamente como era que o mundo funcionava, tá certo? Até aqui, por exemplo, em 1900, a gente andava a cavalo, basicamente. Cavalo e carruagem, aqui no meio da rua, no Recife, em qualquer outro lugar. Aí aqui apareceu uma coisa chamada o veículo pessoal com motor à explosão. Isso acabou com as diligências, acabou com os cavalos, né? Ninguém vê, quem vê aqui é cavalo? Ninguém vê a cavalo. Né? Provavelmente tem 11 mil pessoas vendo, ninguém veio ver essa palestra a cavalo. Tá certo? Então, 100 anos depois desse ponto de ruptura aqui, não tem mais cavalo a não ser por diversão. Um monte de gente gosta de andar a cavalo, mas você vai para um Aras andar a cavalo lá, na sua fazenda, no sítio, sei lá onde. Mas ninguém chega, eu não vi, pelo menos, nos últimos 40 anos, ninguém chegar no trabalho a cavalo. Estou para ver isso, a qualquer momento, vou achar altamente exótico, porque não acontece mais. O que está acontecendo aqui? A gente saiu de uma certa forma de manipular a informação para manipular a informação digitalmente, aqui na década de 50, mais ou menos. Essa combinação da década de 50, uma das grandes transições que a gente viu foi a chegada do digital, mas de um digital básico, que era só o hardware. O que foi que aconteceu depois do hardware? Apareceu software e redes na década de 80 e 90, e hoje sistemas em rede com a internet das coisas. Tá certo? A combinação de hardware, software, redes e sistemas em rede são as 3 ondas que, simultaneamente, há várias décadas, mas agora em conjunto,
afetam todos os mercados para fazer absolutamente tudo. Esses são os motores da transformação digital, tá certo? É aqui que a gente está vivendo. Mudança na plataforma que está por baixo, sobre a qual a gente faz basicamente tudo, desde a educação, a fabricação de qualquer coisa, a varejo, supermercado, a plantação de alface, ao que a gente quiser imaginar. Muito bem. O que essa revolução longa de TIC está fazendo? Veja, essa revolução está no ar pelo menos desde a década de 70. Nós estamos falando de 40 e tantos anos de mudanças com isso. Ela sincroniza com o custo de hardware caindo, com esse laptop tendo mais capacidade computacional e mais memória do que a soma de todos os computadores que existiam no estado de Pernambuco na década de 80, tá certo? Estão aqui dentro desse computador hoje. Isso foi há 30 e poucos anos atrás, com todo mundo nessa sala, e provavelmente todo mundo que está nos vendo em rede, tendo um dispositivo digital que é muito mais capaz do que a capacidade de processamento da sua cidade, pelo menos na década de 80, e por aí vai. Na hora que essa revolução cai no lugar e começa a mudar os mercados, é como se você, de repente, decolasse as bases, não as aplicações, mas as bases de todos os mercados de uma maneira combinada. Uma pesquisa da Microsoft, junto com a Harvard Business Review Analytics, feita no fim de 2016, publicada em 2017, dizia basicamente o seguinte: para 28% dos executivos pesquisados, mais de 1.000 de todos os mercados, num número muito grande de países, o ponto de inflexão digital, que é aqueles 20% do Paul Proctor, já tinha passado. O meu mercado se transformou num mercado onde eu só posso competir digitalmente. Tá certo? Isso inclui o quê? Finanças, inclui e-commerce, inclui, obviamente, mídia, inclui um bocado de coisa que a gente aqui consome nessa sala, né? Quantas pessoas dos nossos 11.000 aqui têm Spotify? Metade da sala, em qualquer canto, tá certo? Quem aqui tem... Não vamos perguntar Tinder, porque não é a hora ainda, mas se a gente já tivesse bebido alguma coisa, a gente perguntava Tinder. Quem tem Instagram? 90% da sala, 90% de todo mundo. As pessoas estão conectadas, mídia, relações pessoais, consumo de informação, entretenimento, bancos, tudo isso está resolvido. Mapas, mobilidade, não é? Isso está resolvido. O que está acontecendo agora? Para a vasta maioria dos mercados, 56%, tem uma transformação digital em andamento. Se a gente botar um atraso nisso aqui, entre agora e 2022. E vai ficar o quê? Indústria pesada, grandes infraestruturas, como infraestrutura marítima, de portos, grandes operações de mineração. Isso aí vai ser digitalizado muito depois de 2020. Mas, para a vasta maioria das coisas, principalmente para as coisas que interessam para a gente nessa casa, o mundo vai se digitalizar nos próximos 5 anos. Quem perder esse bonde para o futuro fica parado de vez nesse nosso tempo de agora, onde não haverá muitos mercados. Isso aqui é uma coisa que a gente podia dizer que é uma consequência do efeito Sêneca. O que é o efeito Sêneca? Resumindo em uma frase bem curta, não é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, mas esse é o menor resumo que eu consegui fazer, é que é o seguinte: para qualquer coisa que você imaginar, o crescimento é lento, mas a ruína é rápida, muito rápida. Quer ver isso? Vamos olhar fotografias tiradas por ano. Tá certo? Esse amarelo claro aqui é fotos analógicas. Esse laranja aqui é todas as fotos. 1826, você começa a imprimir foto em papel. Vai junto aqui, tá certo? 1970, ó, já tem uma diferença aqui de todas as fotos para fotos analógicas. Está vendo? É uma diferença bem pequenininha, mas tem. Aí você vai andando. Essa diferença não fica muito maior, não, tá certo? Mas, mais ou menos aqui, ó, acontece um efeito totalmente maluco, que é o quê? Todo mundo tem uma máquina fotográfica. Cadê ela? Está no seu smartphone. Certo? E você compartilha a foto por onde? Pelo próprio smartphone, porque ele está conectado. Qual é o resultado disso? É que eu não preciso de máquina. Se eu não for um fotógrafo profissional ou aficionado em fotografia, esqueça, eu não vou ter mais máquina. Se eu não tenho máquina, eu não vou processar filme, eu não vou imprimir filme. Aí o que acontece? Efeito Sêneca para quem? Para uma empresa fundada em 1881, que é a Kodak, que era a empresa paradigmática do universo de fotos analógicas. A Kodak faliu em exatos 4 anos. Uma empresa fundada em 1881, antes da abolição da escravatura no Brasil, tá certo? Faliu nos 4 anos depois da chegada do smartphone. Puf! Declarou
a bancarrota total. Então é o seguinte, o futuro vem do futuro e ele nunca se engana. Tá certo? Eu quero saber quantos de vocês aqui tiraram uma foto e imprimiram em papel nos últimos anos. Uma foto com filme. Quem tirou? Ninguém, tá certo? Eu acho que o cara, para tirar uma foto com filme em papel hoje, ou é especialista ou é tarado. Tem que ser um mega especialista ou um cara que tem uma tara para o papel. Eu tenho que tirar uma foto em papel, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Também. Qual é o desafio digital? Olhando para Procter, tá certo? Maldição de Procter. 20% do meu mercado é digital, eu tenho um problema sério de competitividade lá. Vamos olhar para um mercado de varejo, e-commerce nos Estados Unidos. Está aqui a linha de Procter, tá certo? Esse é o limite de Procter. Quem já passou por 20% e passou há muito tempo? Ó, livros, filmes e música. Já é 65%, vai para perto de 75% em 2022. Suprimentos para escritório e equipamentos de escritório. Já é 45%, vai para 60%. E por aí vai. Ó. Mas se você olhar aqui, alimentos e bebidas, não chegou em 20% ainda. Significa que está aberto para qualquer um competir. Tá certo? Para competir aqui, o que foi que a Amazon teve que fazer? Comprou o Whole Foods Market. Né? Ela não sabia como fazer isso. Ela comprou um cara que estava no mercado disso, mas não é digital. Para quê? Para tentar digitalizar esse cara e ver se consegue competir nesse mercado. Automotivo, olha, isso é a gente. Ó. Isso aí tem a ver com a nossa cadeia de valor. É irrelevante o digital para o automotivo. Totalmente irrelevante. Esse mercado nem começou ainda. Está em 5% e, em 2022, ele vai continuar tão básico quanto. Então, o mundo está totalmente aberto aqui. E, assim como coisas como material de construção. É totalmente irrelevante, é menor do que o automotivo e vai continuar irrelevante nos próximos anos. Ninguém ainda descobriu como fazer isso. Vão descobrir? Vão. Assim que essas coisas estiverem resolvidas, vai aparecer alguém e dizer por que a gente não resolve material de construção? Material de construção afeta nós, indústria, de novo. Tudo afeta nós, porque, no fim, para fazer qualquer coisa que a gente faz, a gente passa por objetos que a indústria faz. Não é? Se a gente olhar para o Brasil, onde é que a gente está? Em 2017, a gente está muito longe da linha de Procter. Tem um conjunto gigantesco de oportunidades no e-commerce do Brasil. Só é 5% do varejo total. Para a gente ter uma comparação, ó, só o varejo de moda total, não é o online, e o varejo de construção total são 3 vezes maiores cada do que o varejo eletrônico total. Nem começou. O Brasil está muito mais aberto para esse universo do que a gente pensa. Uma fábrica que faça alguma coisa e queira botar essa coisa online e vender diretamente, ela tem muito mais oportunidade aqui do que, por exemplo, na China, nos Estados Unidos ou na Europa. Não é? Tem 3 chaves para fazer isso. O primeiro é o que a gente podia chamar da jornada do consumidor, mas esse nome está errado. É a experiência do consumidor, é a combinação de acesso pelo consumidor e por nós, que somos os fabricantes, a dispositivos, a canais, a conexões, a relacionamentos, a conteúdos de propósito específico, a criação e participação em comunidades, a contextos que levem a comércio, a transações, a criação de significados ao redor de nossos produtos por pessoas que manipulam, direto ou indiretamente, nossas marcas e a prestação de serviços ao redor dos nossos produtos no tempo. Tá certo? Só para a gente saber aqui, os brasileiros são o povo, entre todos os povos da América e da Europa, de uma pesquisa feita recentemente, que mais desistem de se relacionar com a marca por causa de um único erro dessa marca. Tá certo? Quando a gente não é bem atendido em algum lugar, a gente jura de pé junto que nunca mais vai lá. E, normalmente, não vai mesmo. Tá certo? Isso não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal tem uma mega tolerância. O cara errou, você dá outra chance. Você sabe que ele pode errar. A gente não. Talvez porque o nosso mercado, as pessoas têm muito menos recursos, elas não toleram o erro, porque aquilo faz elas perderem muito. Né? E a gente é muito passional também. O cara errou, a gente nunca mais volta lá. Então, aqui existe uma demanda para a gente fazer isso de uma maneira experimental, de maneira pequena primeiro, pequenos experimentos, antes da gente tentar abarcar o mundo como um todo. Então, nós estamos falando de experiência do consumidor, da transformação operacional do negócio,
ou seja, da transformação de pequenas operações primeiro, como eu já estava falando, seguida da transformação do negócio como um todo. Não é possível, na maioria dos casos, para um negócio existente, você dizer, olha, vamos sair do analógico que a gente está fazendo para um digital e o negócio todo de uma vez. Normalmente, se você tentar fazer isso, vai quebrar. Você vai deixar de fazer o que você faz bem agora, vai tentar fazer o digital todinho de uma vez, sem fazer alguma coisa intermediária, que é experimentar na transformação de apenas uma parte do negócio. Todo mundo que está fazendo isso certo no mundo, todo mundo que está dando certo ao fazer transformação digital no mundo, está escolhendo áreas menos críticas do negócio para fazer sua transformação ali, a aprender numa área que tem menos impacto para o negócio como um todo. Como que a gente faz isso? Usando plataformas, ou suas, ou plataformas de alguém. O que são plataformas? Bases sobre as quais a gente continua o tempo todo construindo como protótipos, como experimentos, como produtos quase finais que têm que ser revisados e tem uma versão 2, 3, 4 e 5, as bases para a execução dos nossos negócios. Tá certo? O que é uma plataforma? Um conjunto de infraestruturas, se a gente olhar digitalmente, são bancos de dados, são roteadores, são sistemas operacionais, são coisas fundamentais, hardware, data centers que tem por trás, mas se a gente olhar para automóveis ou para a mobilidade pessoal, o que é infraestrutura? A gente sabe o que é. São estradas, sinais de trânsito, Detran, borracheiro, oficinas, revendedores, seguros, assim por diante. Tá certo? E aqui você tem um conjunto de serviços para fazer isso. Né? Quais são os serviços digitais? A capacidade da gente ter acesso a um site, a capacidade da gente fazer um pagamento, a capacidade da gente fazer busca, assim por diante. Em cima disso, a gente faz o quê? A gente faz aplicações. Não é o caso que qualquer um que tenha que competir digitalmente no seu negócio hoje vai ter que escrever a sua plataforma digital inteira. Por quê? Porque tem um monte de coisa que está pronta aí para a gente usar. Tem uma tendência dos analógicos, que é o seguinte: como eu fazia tudo verticalmente na minha fábrica analógica de produtos físicos, eu vou fazer tudo verticalmente no meu negócio de digitalização da minha fábrica. Não dá certo. Não é assim que funciona. Existe uma quantidade imensa de componentes digitais espalhados em múltiplas plataformas no mundo inteiro para que a gente faça só as aplicações para o nosso público especial. Você não precisa fazer tudo, tá certo? Você não precisa fazer tudo e, pior, você não deve fazer tudo, porque você vai competir no mercado de aplicações, a menos que você seja um negócio fundamental de um mercado qualquer. E esses negócios são poucos, como Google, como Microsoft, Salesforce e outros. Se você não vai competir com esses caras, usa esses caras. Plataformas são camadas de infraestrutura e serviços associados a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes a participar de redes de criação de valor. É isso que a gente quer fazer, em benefício próprio e de um ecossistema ao nosso redor. Tá certo? Quais são os atributos de estratégia de negócios em cima de uma plataforma e de execução de negócios a partir de uma plataforma digital? A primeira e mais radical é criar valor a partir de reciprocidade. Criar valor com os meus consumidores, a partir de processos de colaboração no ecossistema. A transformação digital não é um problema tecnológico. A transformação digital dos negócios, principalmente dos negócios muito analógicos, de fábricas, é uma mudança de cabeça para a gente pensar do ponto de vista de ecossistema. Variedade imensa de agentes dentro do mesmo contexto, em um ou mais mercados, que pode criar coisas em conjunto e gerar valor de forma recíproca. Uma tendência dos negócios em economias periféricas como o Brasil, estava discutindo isso com o presidente Essen ainda agora, é o dono da empresa. Eu sou dono, a empresa é 100% minha, ela é fechada e eu controlo a minha produção e faço 100% dela. Isso não existe no universo em redes. Se você está em rede e está competindo em rede, é porque você está fazendo muita coisa em conjunto com muitos outros agentes o tempo todo. O segundo ponto aqui é você capitalizar sobre o valor dos dados, você ter agilidade organizacional para, a partir dos dados que você captura do seu relacionamento com os consumidores, você usar os insights para mudar o seu comportamento. Tá certo?
Veja, de que adianta a Tesla, o exemplo que eu usei ainda agora, ter a capacidade de mudar o consumo de energia das baterias dos carros online, se ela não está prestando atenção que tem um conjunto de carros que está numa situação de dificuldade. Ela tem que mudar o comportamento delas, eu vou mudar o comportamento só daqueles carros ali. Não é só ela poder fazer isso, ela tem a estratégia para fazer isso. Ela tem a capacidade organizacional de alguém que não precisa falar com o presidente nem com o diretor de nada para ir lá e fazer exatamente isso, em benefício daquele conjunto de consumidores ali, que serão, eternamente gratos se der certo, e desistirão da marca se der errado. Tá certo? Tudo tem risco. Porque a minha tentativa de aumentar o alcance do carro pode travar as baterias, por exemplo. Que tal? Né? Eu faço alguma coisa errada, não sei fazer, eu tenho que ter a competência técnica para fazer. Se eu tiver certeza que eu consigo fazer, eu tenho que tentar fazer, correr o risco de dar errado. Né? Os carros já iam ficar lá presos no furacão mesmo. Tá certo? Por fim, a gente tem que ter um compromisso com inovação. De novo, em economias periféricas com o Brasil, a gente olha para investimento em tecnologia como secundário e, normalmente, tem uma dificuldade muito grande de realocar capital para mudar o que a gente vai fazer no futuro próximo. Experimentos. Experimentos que tragam o futuro para o presente. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente normalmente se perde. E a gente se perde muito rapidamente no mundo que está se tornando digital. As relações não são as mesmas do mundo analógico. Elas acontecem numa outra velocidade, em alguns casos, dezenas de vezes mais rápido do que costumavam acontecer. Quando a gente tem essas plataformas, o que é que elas criam? Elas criam mercados em rede. Se a gente comparar os mercados antes e depois da internet, os mercados antes da internet era o seguinte: nós, fabricantes de qualquer coisa, dominávamos o mercado. Por quê? Porque a gente podia dizer que a gente ia ter distribuidores geograficamente distribuídos, exclusivos, né? Até hoje existe esse negócio, distribuidor exclusivo para a região Nordeste, ou Norte, ou Sul, interior da Paraíba, de Pernambuco, Taperoá, seja lá onde for. E esses caras, que eram os distribuidores analógicos, físicos do passado, eles tinham públicos cativos, que eram os públicos daquela região em especial. Tá certo? Então, o que eu faço? Eu integro um conjunto de fabricantes do meu interesse, numa certa, aspas, loja, ou num certo sistema de vendas, e capturo de maneira cativa conjuntos de clientes que estão naquela região geográfica ou que, de uma forma ou de outra, são desenhados de forma cativa num processo analógico. O que acontece no mundo digital? Vendedores muito maiores para o cliente final integram conjuntos muito maiores de usuários e agregam consumidores de quê? Consumidores de clientes. Esses caras que estão aqui agora, que eram fornecedores dos produtos que eu vendia, agora consomem os clientes que eu entrego para eles. Então, quando você olha para esse novo cenário aqui, que a gente chama de agregação, eu, que tenho a interface com o cliente final, decido quem é o meu fornecedor. Não é mais o fornecedor que decide quem é o distribuidor, é o distribuidor que decide quem é o fornecedor. Uma das principais receitas, uma das mais lucrativas receitas da Amazon é propaganda dos fornecedores para os clientes que ela tem na mão. Você tem que fazer a propaganda que é para você aparecer lá. Por quê? Porque tem muita gente tentando vender, aspas, basicamente a mesma coisa. Eu sou do conselho do Magazine Luiza e a gente já tem essa receita também. Na hora que a gente botou o Marketplace, tem um monte de gente dentro do Magazine Luiza querendo aparecer para uma pessoa que perguntou refrigerador de 220 litros. E, para aparecer direito na sua página de resposta, obviamente, esse é um negócio para a gente, é um negócio de posicionar você na página de respostas, tá certo? Como é que isso acontece? Plataformas são infraestrutura e serviços que têm processos e memória sobre o que aconteceu no passado e está acontecendo no presente. Isso gera dados para os mercados, que é contexto e, ao mesmo tempo, informação para a gente habilitar transações e interfaces fixas, móveis e coisas. A indústria está aqui, ó. Coisas. Nós vamos fazer coisas que falam com pessoas no móvel e no fixo. Conexões, sinais e ações. Em cima de quê?
em cima de internet, de web, né? Internet são os protocolos mais básicos de transferência de informação na rede, e de web, que são as interfaces que a gente está acostumado a usar, por exemplo, consultando um jornal qualquer ou uma transação de e-commerce, e nas redes sociais. Esses são os espaços virtuais, a infosfera onde tudo acontece. Em cima disso tem colaboração entre pessoas, organizações, que são tão agentes quanto robôs. Certo? Bots. Você entra num site, tem um chat, você está conversando com alguém e não é alguém. Certo? É software que está lá conversando com você. Tá certo? Eu vendo um produto, ele vai para a praça, ele fala de volta com a fábrica, mas não vai falar com o Essinger. Ele vai falar com um bot que está na fábrica do Essinger que vai atender ele. E, eventualmente, ele vai fazer perguntas mesmo, não vai mandar um sinal 4275, vai dizer, e agora, o que é que eu faço? O banco de conhecimento que ele vai usar pode ser, eventualmente, o mesmo banco de conhecimento que eu estou usando para tratar demandas de pessoas. É quase a mesma coisa. Por fim, tudo isso acontece em mercados em rede, que eu pintei com essa cor mais vermelha aqui, porque lá é onde a competição acontece. Na realidade, lá, hoje, era onde a competição. A competição combinada com a colaboração deveria estar acontecendo e é onde a gente vai, em última análise, realizar transações. É em cima desse stack aqui que as coisas estão começando a acontecer hoje. Obviamente, nem tudo isso está lá, nem tudo isso está lá para a maioria dos mercados, só em ambientes que vocês provavelmente conseguem ver como Netflix, onde tudo isso já está acontecendo ao mesmo tempo no mercado de entretenimento, por exemplo, comércio eletrônico e serviços financeiros. Nesse sentido particular, a gente pode dizer que tudo é software e, ao mesmo tempo, tudo é plataformas. Plataformas escritas em software que definem mercados digitais em rede, onde todos os nossos produtos e serviços vão estar. Qual é a consequência direta disso? É que, em todo e qualquer mercado que você tiver, a grande batalha é pela interface com o consumidor final. Se eu não tiver essa interface, eu sou commodity, eu sou utility, alguém está lá na frente, pegando a melhor parte da margem, com uma transação com o usuário final. Qual é o problema para nós, indústria? Nós temos que descobrir como fazer parte dessa interface. E isso é para amanhã, talvez seja até para ontem, em alguns mercados. Tá certo? A gente está acostumado a escrever software para dentro das indústrias, dos negócios. Principalmente no caso das indústrias, nós estamos acostumados a escrever software que organiza o processo de fazer coisas. No mundo de plataformas, a gente tem que escrever software para fora. Software que fala com o objeto que saiu da minha fábrica, que fala com a pessoa que está com o objeto que saiu da fábrica. Essa talvez seja a maior mudança tecnológica, mas ela não é a maior mudança, porque, como eu já falei, a maior mudança é na cabeça das pessoas. No universo digital agora, o que está acontecendo é que já faz algum tempo que a principal ameaça a empresas de modelos de negócio legado deixou de ser uma startup. Tá certo? E passou a ser grandes organizações analógicas que descobriram como fazer e estão fazendo seus processos de transformação digital agora. Tá certo? Isso é uma pesquisa da IBM com 6.000 CXOs no fim do ano passado, 2017, publicada. A pesquisa final tem mais de 12.000 CXOs. Quem causa ruptura no meu mercado e entre mercados? 64% incumbentes inovadores. O cara que já estava no mercado que descobriu como se digitalizar. Combinado com 27% de empresas de outros mercados. Aqui, nesse ponto, ó, gigantes digitais, Google, Amazon, ou alguém entrou no meu mercado. Tá certo? 35%, quase a metade disso aqui, startups. Tá certo? Por quê? Vamos pegar o Magazine Luiza. Quanto é que cresceu o varejo brasileiro no segundo trimestre de 2018? 0. Quanto é que cresceu o e-commerce do Magazine Luiza? Em cima de um faturamento de bilhões, 66%. Quantos anos tem o Magazine Luiza? 61 anos. Certo? Então, não é uma startup que está fazendo o maior sucesso de comércio eletrônico. É uma empresa de 60 anos que fatura 15 bilhões por ano, tá certo? Fatura 3,5 bilhões no comércio eletrônico e está crescendo 66%. Trimestre 2 de 2018 contra trimestre 2 de 2017. Não é mais um startup que está definindo como é que o jogo é jogado em certa parte do comércio eletrônico brasileiro. É o Magazine Luiza, é a Renner, é a Via Varejo, é a B2W, é o Mercado Livre. Se você está achando que vai botar uma startup
nas áreas que esses caras estão competindo, rapaz, fique esperto. Onde que está acontecendo, tá certo? Na internet de tudo. Não tem uma internet das coisas, tá certo? Tem uma internet por aí que já tem pessoas, instituições, processos e dados, algoritmos e memória nas coisas. A gente está botando as coisas aonde? No meio de tudo isso. É um Internet of Everything, IOE, e não IoT só. A internet das coisas vai ser um pedaço, um subconjunto, talvez indivisível, da internet de tudo. Nós já estamos lá, estamos botando coisas lá também, tá certo? Essas coisas, chegando lá, vão criar ambientes onde coisas agem por nós, como nesse cenário aqui, que é muito interessante, do Danny Bryan, que é o cenário da democratização da presença, tá certo? Se a gente olhasse antes do telefone, presença significava o seguinte, a gente na mesma sala, tá certo? Você põe telefone, é o seguinte, presença é pessoas que fizeram uma ligação uma para a outra. Você cria um espaço-tempo virtual, fios de telefone, e, de repente, nós estamos dentro da mesma conversação, apesar de estarmos em dois lugares diferentes. Quando a gente bota a internet na parada, isso quer dizer a gente estar conectado. Então, se eu estou conectado com alguém, com vocês, por exemplo, vocês têm o WhatsApp ligado aí no momento, vocês acham que não estão conectados agora, mas vocês estão. Tem gente mandando a mensagem para vocês e o seu WhatsApp está dizendo a mensagem chegou aqui, ele só não viu ainda. Ou ela só não viu ainda, tá certo? Tem um cara aí que acabou de ver o WhatsApp dele só para ver se tem alguma mensagem. O próximo estágio desse negócio com coisas que democratiza essa parada de presença, que está aqui, é tudo conectado, que leva a essa mensagem que o trem está dizendo para ele mesmo ali na pontinha, tá certo? Bob está a 30 segundos da plataforma. A gente pode esperar por ele. Por que o trem está dizendo isso? Porque ele viu que o relógio de Bob passou numa catraca agora, a catraca está a 30 segundos do lugar onde está a porta do trem que ele vai entrar, ele sabe que ele vai ter que esperar 1 minuto lá na frente, num cruzamento, porque tem outro trem que está vindo de algum lugar, ele já ia ter que parar mesmo, então, entre passar 1 minuto parado lá e 30 segundos esperando Bob aqui, ele espera Bob, e ele não perde passageiro, não tem que realocar ele no próximo trem, e assim por diante, tá certo? Coisas agem por Bob. Inteligência ambiental age por todos nós, não é? Hardware, software, redes, aquela combinação de ondas agindo todas ao mesmo tempo, integrando o que a gente está fazendo e o que as coisas estão fazendo por nós. Isso é aquele carro de novo que eu tinha mostrado lá. Ó. Ele agora tem um sujeito que está aqui do lado, tá certo? Por que tem aquele cara do lado? Porque enquanto aquele carro estava no modo uso, esse carro aqui está no modo aprendizado. O que esse carro está fazendo aqui? Hã? Ele está aprendendo como lidar com veículos de emergência. Tem um carro de bombeiro aqui, ó, que vem a todo pau, vocês estão vendo a fumaça ali atrás, né? E está com tudo ligado, piscando, e o software desse carro agora, nesse momento, está entendendo como é que ele lida com um carro de bombeiro no meio da rua. O que é que ele faz? Ele está no cruzamento, ele para, ele vai em frente, ele dá ré, ele dá um reboot, fica todo azul, pinta o carro de azul, diz, olha, morri, não posso fazer nada. O que é que ele faz aqui agora? Certo? Tem que aprender, isso é, that's life, tá certo? Se ele vai ficar no meio da rua, ele tem que aprender essa situação aqui. Esse carro está aprendendo aqui agora. Esses carros estão conectados, em tese, nessa imagem aqui, na rua. A rua está conectada aos carros. O que acontece nesse cenário aqui? Não precisa de sinal de trânsito, a não ser para os pedestres. Por quê? Porque o carro entra na rua, a rua diz para o carro 60 máximo. Não tem sinal de trânsito. A rua comanda o limite superior de velocidade do carro. O cara quer estacionar aqui, a rua diz, aqui não pode. Aí o cara diz, não, mas eu quero parar aqui. Diz, não pode. Continue andando para lá. Certo? Não tem estacionamento proibido. A prefeitura deixa de faturar com multa. Pense na mudança. Tá certo? Não tem mais radar no meio da rua. Né? Não tem mais radar. Esse negócio, vão instalar mais 42 radares e começar a multar vocês semana que vem, sumiu. Por quê? Porque eu vou fazer os carros andarem na velocidade máxima, no máximo, da rua. Ponto final. Mundo mudando, rápido, raios passando e a gente tentando pegar. A gente aqui no EasyTix está escrevendo sobre essas coisas. Internet das coisas nas pequenas e médias empresas brasileiras. É o segundo white paper que a gente escreveu sobre internet das coisas. Também tem um sobre inteligência artificial nesse mesmo endereço, easytix.com. Mas esse daqui, em particular, está em bit.ly/WP, white paper, hífen,
IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, traço 02. Como vocês veem, o pessoal tem uma animação danada, vão escrever pelo menos 99. White paper sobre Internet das Coisas, certo? Isso aqui é escrito para quem? Micro, pequenas e médias empresas brasileiras entenderem o que é a Internet das Coisas no ambiente fabril e de negócios das micro e pequenas empresas e médias empresas. Tá certo? O que vai acontecer daqui para frente? O mundo vai mudar. Mas muda quando? E muda como? Qual é o tamanho do fusível que a gente tem? Tá certo? Qual é o tamanho do rastro de pólvora? Se a gente olhar para o cenário de varejo e mídia, já está mudando e o impacto é cerca de 40% desse mercado. Mas se a gente olhar para o impacto nas fábricas, manufacturing, isso é um estudo da Heads, junto com a Deloitte, publicado em 2015, ele continua atualíssimo hoje, nós estamos olhando para um horizonte de, em 3 anos, vai afetar 35% ou mais de todo o mercado de fabricação de qualquer coisa. Esse processo de transformação digital que eu estou descrevendo aqui agora. Não é só a introdução de robôs nas fábricas, não é a introdução da Internet das Coisas, não é só você dizer que você quer assistência técnica em tempo real online, que eu tenho um aplicativo da geladeira que eu comprei e eu falo com o fabricante diretamente através dela. É a combinação de tudo isso e muito mais. Como? Simples, modelos de negócio de fácil percepção, baixo custo de transação e alto potencial de retorno, combinado com redes de alta escalabilidade e riscos mensuráveis para todos os agentes, porque eu vou participar de redes que já existem, combinado, obviamente, com tecnologias sofisticadas que simplificam a experiência de uso, tecnologias cada vez mais sofisticadas que tornam o meu uso de qualquer coisa cada vez mais simples. É isso que a gente quer. E o problema de fazer a tecnologia é do EasyTix, tá certo? É do Instituto Senai de Tecnologia de Informação e Comunicação. E mais o quê? Política, padrões, regulação, educação e cultura que incentiva, ou, no mínimo, tolera mudanças, que abre a possibilidade da gente tentar errar e aprender. Tá certo? E aqui, no nosso negócio, que majoritariamente é micro, pequenas e médias empresas, como essa. Tá certo? Qual é o nosso potencial? Se a gente olhar para o Brasil, o último estudo da OECD, de 2017, sobre a contribuição das micro, pequenas e médias empresas para a economia dos países, diz basicamente o seguinte: as micro, pequenas e médias empresas brasileiras adicionam 30% do valor adicionado na economia brasileira, empregam 50% das pessoas empregadas. Tá certo? Se a gente for olhar esse grupo que está aqui em cima, ó, esses caras estão muito melhor. Eles adicionam 80% do emprego e adicionam quase 70% do valor. No caso da Látvia, é 70% com 80% das pessoas. Nós temos um mega potencial. Nós estamos aqui embaixo, no fim do mundo, aqui, junto com o México e outros países, não tem nada a ver com a gente. Por que a gente não faz mais? Por que a gente não é mais produtivo? Por que a gente não é mais competitivo? Por que a microempresa brasileira, eu não consigo ler isso? Ah, tem 5 minutos, tá bom. Eu sou cego daqui para aí. Quanto maior a empresa, maior a percepção da oportunidade. Empresas de 2 a 9 pessoas acham que é muito risco e que a oportunidade não é tão grande assim. Tá certo? Quando a gente olha para empresas de 100 a 250 pessoas, elas estão olhando que o risco é muito pequeno e que a oportunidade é gigantesca. E essa é a verdade. Esse é um paper do IDC sobre o futuro digital das pequenas e médias empresas, indústrias, inclusive. Tá certo? Small is our business, majoritariamente, né? Nós somos de negócios pequenos. Negócios pequenos têm mais flexibilidade para mudar, têm relacionamentos mais diretos com o topo de suas cadeias de valor, ao contrário dos grandes negócios. Eles absorvem tecnologia mais rapidamente quando querem, mas precisam mudar a cabeça para absorver, e eles podem mudar a sua performance rapidamente, porque eles não têm grandes estruturas de comando e controle. Todas essas 4 coisas valem para pequenos negócios. Não é? Mas isso tem que ser centrado numa coisa nova que os pequenos negócios não estão acostumados, principalmente os fabris. Tem que ser centrado na experiência do usuário. Lá na ponta, agora, não tem só um cara que compra um produto, tem um usuário daquele produto que fala de volta com você. Quais são as mudanças estratégicas imediatas que a gente podia pensar para os grandes, para os pequenos e para os muito pequenos negócios?
Primeiro, todo mundo tem que entender o que é que está rolando no seu mercado, mas não só no seu mercado, porque pode ter alguém de um mercado do lado ou alguém impensado que está vindo para o seu mercado. Entenda o mercado no sentido mais amplo. Isso é a primeira coisa. Entenda qual é o presente e o futuro do digital para o seu mercado, para o seu negócio, para o negócio como um todo que fornece coisas para você, para a sua cadeia de valor, para quem consome, para quem lhe financia. Digital está em absolutamente tudo. Descubra o que existe além do seu mercado original. Se tem gente vindo para o seu mercado, você não podia estar indo para o mercado dos outros, por que você vai só se defender? Por que você não ataca também? Não é? Defina uma estratégia multicanal. Você não é só um fabricante, você também é um varejista. E você, se for digital, você tem presença física, você está online, você está no móvel, você está no social, você está em todo canto. E encontre novas formas de gerir novas oportunidades. Tentativa de gerir processos digitais com formas analógicas vão dar errado. Vou mudar a minha empresa para o digital e vou manter minha pirâmide de comando e controle como ela sempre foi, é uma forma certa de fazer a coisa dar errado. Não tentem assim, porque não funciona, os exemplos são dramáticos. Isso é fácil de fazer? Claro que não. Quando a gente olha para o que está acontecendo com as empresas, de pequeno e médio porte principalmente, todo mundo acha que é uma mega pressão você estar conectado o tempo todo. Que essa história do social é um mega desafio e que dados são também um processo, um conjunto de processos extremamente difícil de se tratar. Porque você fazia tudo baseado em intuição. Como é que agora tem um negócio chamado dados que você tem de todos os mercados onde você age? O que você faz com isso? A resposta é: analisa, trata, tira inteligência, informação, contexto de lá, transforma isso em conhecimento e age para mudar o seu negócio tão rapidamente quanto você conseguir, ou então você não vai existir no futuro próximo. Dito tudo isso, o que está acontecendo, mostrado no estudo da Fujitsu? 97% das companhias que nasceram online estão fazendo processo de transformação digital hoje, ou seja, elas já nasceram digitais, mas elas estão em permanente processo de transformação digital. 67% de companhias que não são online nativamente, como fábricas, por exemplo, estão tentando fazer alguma coisa. Tá certo? Isso envolve a gente de manufatura. 40% das empresas globais de manufatura estão tentando entender que mundo é esse e estão partindo para fazer experimentos aí. Para fazer o quê? Que experimentos? Aumentar a agilidade do negócio, aumentar a eficiência do negócio, aumentar a competitividade do negócio, transformar o modelo de negócio para um modelo em rede digital, melhorando a experiência do consumidor. Esse é o resultado do estudo da Fujitsu. Experiência do consumidor, do usuário, aparece em todo canto. Tá certo? Quem tem bons resultados? Os melhores. O pessoal que começou antes, aprendeu errando. Finanças e varejo. Onde é que a gente está? 1 em cada 5 projetos dá certo. Tentativa, erro e aprendizado. Os outros 4 falham. Mas tem que tentar. Quem não tentar não vai aprender. Tenta pequeno, depois tenta um pouquinho maior, depois que acertar, corre mais risco e assim por diante, senão não muda. E como é que isso é feito? Meu último slide. Transformação tem que ser prioridade dos líderes. Não é para botar um estagiário para fazer. Tá certo? Eu estou vendo grandes empresas pegando o seguinte: vamos contratar uns estagiários e vamos fazer um negócio digital para lá, que é para eles não atrapalharem o analógico da gente. Dá errado. Pessoas devem adquirir novas habilidades. Esse mundo é diferente do mundo que existia antes. Inovação tem que ser aberta no ecossistema. Tem competências dos outros que a gente vai ter que usar, porque não vai dar tempo para aprender, e é perda de tempo e de energia e foco aprender. Tá certo? A integração vai ser fundamental. Nos negócios, tudo é software. Às vezes, dos outros e não meu. A agilidade vai ser fundamental, das decisões à execução. Quanto mais tempo você perde pensando, menos chance você tem de errar e aprender com a sua tentativa. E, por fim, a gente tem que aprender a usar dados para gerar benefícios. Sem esse hexálogo aqui, é absolutamente impossível você se mudar do analógico para o digital, em rede, e ser competitivo de forma ágil, de forma eficaz, de forma eficiente. Se tudo der certo, é para isso que a gente, na rede de institutos
a Senai, e no Senai como um todo, está no projeto Senai 4.0, para fazer com que todo mundo faça isso o mais rápido possível, com a menor perda, inclusive, de tempo possível. Muito obrigado e boa noite.